Opa, tudo bem? Legal, meu amigo, legal, minha amiga, legal que vocês estejam aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho aí para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. É a contagem regressiva, naquele compasso de espera e o coração batendo diferente. Afinal de contas, estamos a 4 dias do jogo mais importante do ano para o São Paulo Futebol Clube. Hoje é o dia de um raio-x, cabendo aquela grande pergunta: qual o tamanho desse monstro chamado Independente Del Valle, time do Equador? Olha, o que a gente sabe é que esse time nasceu em 1958, a gente foi atrás da história, e só subiu para a primeira divisão em 2010. Ficou muito tempo nas divisões de baixo do futebol do Equador. Aí, quando surgiu essa força, quando veio, levantou lá das profundezas do oceano, esse time equatoriano, o time não parou mais de surpreender. Já foi vice-campeão da Libertadores em 2016, já foi campeão equatoriano apenas uma vez em 2021, o ano passado, portanto, e já ganhou a Copa Sul-Americana em 2019. Esse time do Independente Del Valle é mais ou menos colocando frente a frente com o São Paulo. O São Paulo é o maior ganhador brasileiro de títulos internacionais. É a história contra o momento. O momento do Independente Del Valle, em termos de conquista, é muito melhor que o do São Paulo. A gente foi fazer um raio-x para mostrar quem é, qual o tamanho desse time que o São Paulo vai enfrentar, decidindo o título da Sul-Americana. A vinheta está no ar. Depois da vinheta, voltamos com a história, com o levantamento, com a tradição. Em competições continentais, o Independente Del Valle até agora quase não tem história. São apenas 20 jogos. Se a gente comparar com o São Paulo, nem dá para comparar com o São Paulo, tantas vezes campeão da Libertadores, campeão do mundo. Como eu disse, o Independente Del Valle ficou na segunda divisão do Equador de 1958, quando nasceu, até 2010. Só que de lá para cá, o time vem numa crescente muito grande. Até agora, apenas 20 participações em competições continentais e um equilíbrio muito grande. 8 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Mas veja bem, a gente foi fazer um levantamento. Em 2016, o time chegou à final da Libertadores. Pois é, o time que estava há 6 anos apenas na primeira divisão do Equador, chegou à final da Libertadores. Perdeu na decisão, mas em 2016 eliminou, naquela ocasião, 2 gigantes argentinos. O River Plate, ganhando em casa por 2-0 e aí perdendo por 1-0 na Argentina. No saldo dos gols, acabou eliminando o time do River, que era o atual campeão da Libertadores na ocasião. Na sequência, como se não bastasse, eliminou o River. O que vai acontecer se enfrentar o Boca? Vai ficar pelo caminho? Nada. Não ficou pelo caminho. Eliminou o Boca com 2 vitórias, 2-1 e depois 3-2 na Bombonera. Isso foi em 2016. Em 2019, chegou a disputa do título da Copa Sul-Americana e foi o campeão. Só que o que aconteceu com o Independente Del Valle nas semifinais? Tinha pela frente, nada mais, nada menos do que o Corinthians. E o que será que os equatorianos fizeram com o Corinthians? Muita gente fez piada para cima do time do Corinthians, porque naquela ocasião o time que depois disputaria o título e conquistaria a taça, eliminou o Corinthians com uma vitória em Itaquera, surpreendente até então, 2-0 e depois 2-2 em Quito, carimbando o passaporte para a decisão da Copa Sul-Americana. E agora está na Sul-Americana mais uma vez, na decisão do título. Em 2020, na Libertadores, na fase de grupos, fez 5-0 jogando em Quito, 5-0 no Flamengo em 2020. O Flamengo já não era aquele Flamengo de abstinência de títulos, já era o Flamengo forte, não tão forte quanto hoje,
mas já era o Flamengo que havia, no ano anterior, vencido a Libertadores. E aí, em 2021, como se não bastasse, no ano seguinte, no ano em que o time conseguiu ser campeão equatoriano, em 2021, a sapecada foi para cima do Grêmio. Foi para cima do Grêmio. O time do Equador ganhou do Grêmio lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre de virada por 2-1. E aí seguiu para a fase de grupos da Libertadores. Essa ainda era a pré-Libertadores. Deixou o Grêmio pelo caminho e foi para a fase de grupos com Palmeiras, Defensa e Justiça da Argentina e também com o Universitário. E aí todo mundo sabe que o Flamengo, que o Palmeiras terminou campeão naquele ano. Mas é para mostrar o tamanho desse time do Independente Del Valle, que inclusive começou nessa edição de 2022 disputando a Libertadores. Como foi eliminado, acabou migrando para a Copa Sul-Americana e na fase anterior, nas semifinais, tirou o Melgar com 2 vitórias, 3-0 em casa e 3-0 fora. No agregado, 6-0 contra o Melgar. O Melgar que eliminou nos pênaltis o Internacional de Porto Alegre. Não é pouca coisa, não. O Rogério Ceni avaliando um pouco sobre esse duelo, falando um pouco sobre esse duelo que faz muito o coração bater forte nessa regressiva, faltando 4 dias. Rogério Ceni analisando a decisão da Libertadores, da Sul-Americana, marcada para este sábado, às 5 da tarde, em Córdoba, na Argentina. Diz aí, Rogério. É uma decisão difícil. Você fala sobre o Chaves, o lateral esquerdo, o ala esquerdo, né, que é um ala de muita força, jovem e tem uma passada larga. Mas é um time, eu acho que o forte do Del Valle é o conjunto, né? A saída com os 3 zagueiros, Segovia saindo muito bem pela esquerda, um lateral que joga, mais ou menos como o Léo, um lateral que joga por dentro, né? Então já conhece bem essa área do campo, de ter escape. É um time que, se você encaixar errado a marcação ou deixar muita sobra atrás, você vai sofrer muito com a posse de bola. Nós vamos encontrar um time que é muito mais Flamengo, Fluminense, muito mais time de construção, o próprio Corinthians, quando vem jogar, que joga de igual para igual com você, que vai te enfrentar a todo momento, que não tem receio, não tem medo, que sabe jogar com um goleiro, que arrisca muito, né? E para isso nós vamos ter uma marcação bem ajustada em alguns momentos, e nós vamos ter 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta, para a gente trabalhar isso, ajustar todos os detalhes, sem desgastar tanto os atletas, para que eles cheguem inteiro para esse jogo. E aí nós vamos fazer a escolha da melhor equipe, do melhor sistema, de quem vai ocupar as posições. Pois é, a análise do Rogério Ceni, que mesmo com 2 jogos importantes no meio do caminho, contra o Ceará e depois jogando em casa contra o Avaí, o São Paulo conseguiu 2 boas vitórias, ele já estava estudando o time do Independente Del Valle e por isso tem tanto conhecimento para falar. Falou do ala esquerdo, falou dos zagueiros, da saída de bola do goleiro, ou seja, deu bastante detalhes e falou das dificuldades. Falou até da questão da posse de bola do time, que é muito parecido com o Flamengo, com o Fluminense, com o Corinthians, e isso não é pouca coisa, não. Vem credenciado o time equatoriano. A notícia, entre aspas, boa para o torcedor do São Paulo é que o Lautaro Dias, um dos principais jogadores do time do Independente Del Valle, na 12ª rodada, último jogo do time equatoriano pelo campeonato de seu país, ele sentiu dores na coxa e deixou o campo chorando aos 13 minutos do primeiro tempo. E isso pode complicar a vida do time equatoriano. O Lautaro Dias tem 30 jogos na temporada, com 10 gols, é o artilheiro do time do Independente Del Valle na Copa Sul-Americana, com 4 gols marcados. Mas o Rogério também destacou, deu a questão da individualidade, de alguns destaques do sistema de jogo do time equatoriano, mas ressaltou o Rogério Ceni que o conjunto é o forte desse time do Equador. Pois bem, é um retrospecto rápido sobre o adversário do São Paulo, e o tricolor paulista tentando reconquistar a Copa Sul-Americana depois de 10 anos. É um título que pode ser muito importante para o São Paulo, não só pelo campeonato, por ser uma
uma competição internacional, mas principalmente porque vale vaga na Libertadores e também pelo momento que o tricolor paulista está atravessando, com muitas dívidas, muitas dificuldades e sem um título internacional já há 10 anos. Então a gente vai ter o São Paulo, que é um dos maiores vencedores de competições internacionais. No Brasil é o time brasileiro com mais títulos internacionais em toda a história, contra o Independente Del Valle, que não tem lá tanta história assim, mas está vivendo um momento muito melhor em termos de conquistas e até de organização do que o tricolor paulista. São duas situações completamente diferentes e um confronto direto em 90 minutos, que pode chegar a 120 minutos com prorrogação e pode ainda levar a decisão para os pênaltis. Bom, então tá aí para você um levantamento rápido. O time do Independente Del Valle já aprontou contra equipes brasileiras e também contra fortes times argentinos. A gente citou aí, já ficaram pelo caminho contra o time equatoriano, o River, o Boca, o Grêmio de Porto Alegre, o Corinthians. O Flamengo tomou uma sapecada, sorte do Flamengo que não era eliminatório, porque tomar um pau de 5-0 no jogo de ida e tentar reverter não ia ser fácil. Ainda bem para o Flamengo que naquela ocasião o confronto era na fase de grupos, com jogos de ida e volta. Tá certo que o Flamengo venceu na volta, mas no conjunto da obra o Flamengo acabou se dando melhor do que o time equatoriano. Mas no confronto direto sofreu bastante, hein? Principalmente nesse jogo de ida. Bom, a gente fica por aqui. No próximo vídeo, a regressiva, a proximidade e mais detalhes desse confronto gigantesco, valendo um título internacional e valendo vaga na Libertadores do ano que vem. Gostaria do seu palpite, da sua opinião, do seu comentário sobre o tamanho dessa encrenca, dado o raio-x do time do Independente Del Valle. Que tamanho é esse monstro? Será que dá para assustar bastante? E o São Paulo está trabalhando essa semana para tentar conquistar esse título, que seria muito importante. O Rogério Ceni já falou que é importante para ele, é importante para os jogadores, é importante para o próprio time, para investimentos, essa coisa toda, e é importante para você, torcedor, que está ao lado do São Paulo e já viveu momentos de muito sofrimento. Quem sabe agora um título para comemorar, tá certo? A gente fica por aqui. Beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!